Um, dois, três e... Bom! Então agora vamos para cima desse artigo de hoje, que é um estudo de 2012, não é tão recente, publicado pela revista Consciousness and Cognition, escrito por Brian D. Ostafing, da Universidade de Groningen, de Nederland, que é na Holanda. Então, uma universidade da Holanda, intitulado Saindo da História, então saindo da história, daquilo que é conhecido, meditação melhora o insight na solução de problemas. Então, basicamente, né, obviamente eu já li aqui o artigo, o que ele está querendo dizer? Que é a utilização da meditação na resolução de problemas, na solução de problemas. Como que a meditação ela pode auxiliar na solução de problemas? Mais em específico, a palavra que ele utiliza em inglês é insight. É você ter um insight. Sabe o que é um insight? Insight, ele é a resolução de um problema, mas é uma resolução de problema daquele tipo assim, ahá! Você estava lá tentando resolver alguma coisa, estava tentando resolver uma coisa, de repente um dia, ahá! Tá ligado? E daí você teve um momento ahá, ahá! Esse momento ahá é um insight, tá ligado? É quando você consegue achar uma solução que não é necessariamente com base no conhecido. Que é todo esse papo que eu falei com você anteriormente da criatividade, porque criatividade é a manifestação de algo novo. Você usa aquilo que você praticou, aquilo que você desenvolveu, a coreografia que você memorizou, o texto que você aprendeu, tudo isso é importante, mas chega um determinado momento para você entrar na interpretação, naquele fluxo, naquela parada, naquela criatividade, você tem que entrar no desconhecido. Você tem que se permitir esquecer a coreografia. Esquecer no sentido não que você não vai saber mais fazer, mas que você não vai estar literalmente se prendendo, tá ligado? Você não vai ter mais o texto na tua frente ali para te nortear. Você está com o texto agora na tua cabeça introjetado, mas você vai viver o texto, aquele papel, e você vai permitir que a interpretação daquele papel seja algo, tá ligado? Que vem de dentro de você, vem de um espaço que nem você tem acesso no teu estado limitante, o teu estado egóico, a tua personalidade, é algo mais profundo dentro de você. Então, a resolução de problema, ela pode ser facilitada, aqui segundo o autor, na perspectiva de quanto mais eu vou meditar, mais em contato eu permaneço, eu entro com esse algo que não é necessariamente conhecido. Porque a consciência ela é um fluxo, sempre, constante, né? Como diria Platão, é impossível entrarmos em um mesmo rio duas vezes. Uma porque o fluxo da água não é mais o mesmo, né? A água já passou aquele ponto do local onde eu botei meu pé pela primeira vez, ele já passou, já foi embora. E outro, o pé que novamente ele entra, que sou eu mesmo, também já não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo, o rio não é mais o mesmo. É impossível a gente colocar o mesmo pé num rio duas vezes, no mesmo lugar. Por quê? Porque o rio mudou e porque eu mudei. Tá ligado? Então a consciência é esse fluxo constante. A consciência é da ordem do incognoscível. É a consciência que se projeta sobre o conhecido. E quando você então entra em contato com a própria consciência, essa qualidade de fluxo, de algo absolutamente inovador, acaba se manifestando. E é isso que o autor aqui, na minha compreensão, que o autor então está propondo, beleza? Mas vamos contextualizar segundo o autor, né? Estou eu aqui, eu me antecipo. Eu não aguento. Contextualizando, a solução de um problema do insight, então ter um insight, é dificultada por processos verbais conceituais automatizados. Então, na verdade, o automatismo que a mente funciona, ela impede que o insight ocorra, que é um pouco do que eu acabei de falar, tá ligado? Então, quando eu fico muito preso ao conhecido, a consciência, ela fica enclausurada nos limites daquilo que eu conheço. E eu não posso, e a consciência, na verdade, quando eu me permito pela meditação tomar mais consciência da consciência por si mesma, não é que eu perdi a capacidade de utilizar aquilo que eu aprendi. Então, um bailarino, ele sabe o movimento, os códigos do balé. Ele não se tornou incapaz de lembrar dos códigos do balé. Ele sabe a coreografia. Mas ele utiliza a coreografia e não é necessariamente determinado pelo medo que faz com que necessariamente eu não consiga fazer algo novo.
Então, nesse algo novo, eu utilizo o velho, eu utilizo aquilo que eu aprendi, mas aquilo que está surgindo tem uma qualidade de algo que está surgindo pela primeira vez, tá ligado? Então, esse algo que está surgindo pela primeira vez vem mais do fluxo da consciência, que é justamente o que a gente entra em contato quando a gente medita. Beleza? Mas vamos lá então. Ele vai dizer, agora trazendo para a metodologia, ele vai dizer que foram então 86 participantes, 43 mulheres, divididos 86 participantes, 43 mulheres, possivelmente então 43 homens. Estudantes de graduação concluíram o estudo obtendo a obtenção de crédito do curso. Ali ficou meio truncada a tradução. Mas basicamente então, 86 participantes, 43 mulheres, estudantes de graduação que ao terem participado do projeto, ao terem participado dessa pesquisa, receberam então as horas de participação como crédito. Isso foi só para elucidar, para dizer como que eles recrutaram as pessoas que participaram desse programa. Então eram estudantes de uma universidade onde? Na Holanda, que para serem motivados a participar da pesquisa, em contrapartida, por estarem participando da pesquisa, receberam como créditos, porque todo curso, etc., você tem que cumprir tantos créditos de pesquisa, créditos de estágio, créditos de ida a campo, daí cada universidade tem a sua estrutura, mas os alunos, sim, normalmente têm que cumprir determinados créditos. E os alunos aqui que participaram então da pesquisa, eles receberam esse tempo de envolvimento na pesquisa, que depois é comprovado pelo próprio pesquisador, eles receberam isso como créditos para o curso que eles estavam participando, que eu acredito que era de psicologia. Mas vamos lá. Medidas. Quais foram as medidas, os instrumentos que foram utilizados para mensurar o processo, que eu já vou descrever. Eles utilizaram, então, The Trait Mindfulness Awareness Scale, que é uma escala que mensura as qualidades relacionadas ao processo meditativo. Então, o meditar, ele traz uma perspectiva específica. Por exemplo, uma das perguntas do questionário era: acho difícil manter o foco no que está acontecendo no presente? Sendo que eles utilizaram uma escala Likert, que é de 1 a 5, entre concordo completamente e discordo completamente, tá ligado? E as outras possibilidades intermediárias. Então na verdade, a pessoa tinha aquelas várias frases e ela ia dizer: não, concordo plenamente ou discordo plenamente. E dependendo do que ela assinalava, então, se tinha compreensão, se ela estava tendo mais ou menos atributos relacionados à meditação. Ok? Então, como mensuração, eles utilizaram essa escala Trait Mindfulness Awareness Scale. O problema, propriamente, porque eles tinham que resolver um problema, certo? A pesquisa era a resolução de um problema. E verificar se a resolução daquele problema ela ocorria com maior insight ou com menor insight. Beleza? E qual era esse problema? Tá ligado? Eles classificam aqui o problema como sendo problemas do tipo Schuller, que é o pesquisador que inventou o método, né? Então, Schuller foi o pesquisador que inventou o método. E ele criou problemas mais ou menos como o que eu vou contar aqui agora. Imagina que ocorre um acidente no qual um pai está levando o filho, tal, etc. E daí esse carro tem uma colisão, e nesse acidente que o carro sofre uma colisão, o pai vem a falecer e a criança ela é levada para o hospital. Certo? Ao chegar no hospital, a criança machucada, ela é levada para a emergência, e na emergência, quando ela chega na emergência, o cirurgião, ao ver a criança, exclama: ah, meu filho. E a pergunta então é: quem é esse cirurgião? Esse é um problema do tipo Schuller, porque você vai, o que você vai pensar assim? Você vai pensar assim: pô, mas o pai morreu no acidente, então será que é o quê? Ela tinha outro pai? Tá ligado? O que você acha? Qual você acha que é a resposta? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é: o cirurgião era a mãe. Mas como a nossa mente, por associação, se prende ao conhecido, o conhecido o que é? Cirurgião, palavra masculina. O pai, masculino. Cirurgião, masculino. Ou seja, como é que pode ser o pai? O pai morreu. Mas o cirurgião aqui no caso não era um homem, era uma mulher. O cirurgião era a mãe do menino. Tá ligado? Então, no momento em que você de repente, por conclusão própria, você chega lá:
era a mãe. Daí você diz, era a mãe. E daí, a resposta certa. Isso é um insight, tá ligado? Agora, o que não é a resolução de um problema que não é um insight? Por exemplo, sei lá, um número 2 elevado à 10ª potência, tá ligado? 2 vezes 2, qual é a resolução? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, esse é um encadeamento de ideia que você se vale do conhecido. Você vai lembrar, tá ligado? O que precede para você achar a resposta a posteriori. Agora, no outro tipo de problema, ele é meio disruptivo. Ele é meio que uma quebra e você tem que fazer outras relações. Por isso que aqui é um insight. Aqui é um tipo de resolução no insight, que eles chamam no insight. É uma dedução lógica, tá ligado? Aqui não. Aqui é uma sacação que você tem, tá ligado? E a criatividade, ela ocorre muito mais nessa coisa, nessa quebra de você, às vezes, adentrar um espaço onde não existe conhecimento. Normalmente, os caras mais criativos, eles conseguem relacionar coisas que normalmente ninguém ainda conseguiu relacionar. Tá ligado? E essa capacidade de relacionar coisas que nunca ainda foram relacionadas, ou que seja novelty, que seja novidade, requer entrar nesse espaço que é o desconhecido, que você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então você faz a união daquelas duas coisas e pode dar ruim, tá ligado? Pode ser que o resultado não seja bom, mas alguma coisa dentro de você te dá suporte para que você faça isso. E daí você manifesta aquela compreensão, você manifesta aquele movimento, você manifesta aquela, sei lá, aquela nota na guitarra, você manifesta aquela nota cantando, que, cara, que coisa fantástica, tá ligado? Isso vem de um momento onde houve uma ruptura com aquilo que é linear para uma coisa outra, no qual você adentra, então, um espaço que não é necessariamente conhecido. Então, as pessoas, o procedimento propriamente da pesquisa foi o seguinte, esses 40, perdão, deixa eu ler aqui novamente, quantos indivíduos eram? Esses 86 indivíduos, 86 mulheres, passaram então, primeiro de tudo, elas responderam a Trait Mindfulness Awareness Scale, foi mensurada então essa habilidade, perdão, primeiro de tudo eles foram submetidos a 10 minutos de body scan, estava vendo lá em cima, primeiro de tudo, então essas mulheres elas foram trazidas e elas foram submetidas a 10 minutos dessa meditação, body scan, né, de escanear. Então, fechavam os olhos, escaneavam o corpo. Então, 10 minutos sendo submetidas a isso. Depois de terem sido submetidas a isso, elas fizeram ou preencheram a Trait Mindfulness Awareness Scale. Aí sim elas preencheram a escala para verificar quanto que essas pessoas conseguiram internalizar os atributos relacionados à meditação, certo? E daí, por último, elas foram então submetidas a esses problemas que foram desenvolvidos lá pelo nosso amigo, pelo Schuller, né? Aos problemas do tipo Schuller. Então, primeiro, elas meditaram, depois elas foram mensuradas, então por uma escala foi mensurado os atributos relacionados à meditação, e por último, elas então elas foram submetidas ao problema. E daí, na resolução do problema, é que foi feita a mensuração e a correlação. As mulheres que apresentaram maiores atributos relacionados, né, à meditação foram as que mais conseguiram também fazer a resolução dos problemas insight, que é esse problema mais que é uma quebra do pensamento lógico, tá ligado? Aquilo que eu falei lá no início da criança e tal, etc, que o cirurgião era a mãe. Então, eles fizeram essa comparação. As pessoas que conseguiram, na verdade, que tiveram maior atributo em relação à meditação foram as que também conseguiram ter maior resolução desses problemas insight, que é como eu caracterizei, e o resultado mostrou o seguinte, que os resultados indicaram que a meditação prediz um melhor insight, mas não a resolução de problemas sem insight. Então, as pessoas, né, homens e mulheres, que eram 43 mulheres e 43 homens, os homens e mulheres que tiveram um valor superior nos atributos relacionados a mindfulness foram também os que conseguiram realizar ou resolver um maior número de problemas do tipo insight. Agora, os problemas no insight, a média foi igual. Beleza? Isso mostra o quê? Que meditar possibilita
a pessoa na resolução de tipos de problema onde existe uma descontinuidade, onde você tem que, adentrar num espaço que não é mais o espaço conhecido. O espaço conhecido é assim, 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8, e assim vai, tá ligado? É uma perspectiva linear. E essa outra perspectiva de insight, ela é uma quebra desse contexto conhecido. Você tem que meio que sacar a coisa, você tem que pensar fora da casinha, tá ligado? Isso é criatividade. E eles verificaram então que as pessoas que mais meditaram ou que tiveram maior atributos relacionados à meditação foram justamente aqueles também que conseguiram manifestar uma maior resolução desses tipos de problemas denominados problemas do tipo insight. Ok? A conclusão foi o seguinte: essas descobertas são as primeiras a documentar uma relação direta entre atenção plena, meditação e criatividade. Ou seja, a criatividade ela pode ser fomentada pela prática da meditação. Quanto mais você medita, mais você se torna consciente da própria consciência, que é um espaço que não é necessariamente o pensamento que é conhecido. Na verdade, quanto mais consciente eu me torno, mais capacidade eu tenho de observar o que ocorre dentro de mim, que é conhecido, que são meus próprios pensamentos, mas gradativamente eu vou me tornando consciente também sobre esse algo que é a própria consciência.